Esse Jesus que falam que veio há 2000 anos, veio mesmo? Se você pesquisar a história dele, você vai ver que corresponde à história do deus Mitra. Se você pesquisar a história do Mitra, você vai ver que corresponde à história do deus Horus. E assim você vai até chegar no Tammuz também. Então você vai ver que personagens anteriores viveram a mesma história. Então, essas datas de colocar que esse personagem original, o Jesus Cristo, teria vindo há 2000 anos, não bate. Não estou dizendo que ele não veio, que ele não existiu, mas o nome dele provavelmente não foi exatamente esse. E a época que ele veio, com certeza, não foi essa que a gente pensa que foi. Então, assim, a capacidade do ser humano, tudo é feito de uma maneira. Por que a ideia do globo? Porque as pessoas perguntam, por que falam que a Terra é um globo se ela não é? Por que essa enganação? A ideia da esfera e colocar o ser humano dentro de uma esfera, isso faz parte de gatilhos mentais subliminares. Porque esses gatilhos mentais subliminares, quando a pessoa aceita que ela está dentro de uma esfera ali, isolada, presa, ela tem a noção de estar numa prisão. Ela fica mais fácil ser controlada quando ela entende que ela está ali num lugar fechado, isolado, a ideia do círculo, entende? Então, isso é uma mensagem subliminar, na verdade. O sistema Terra ele é muito maior do que a gente imagina, muito maior do que essas terras que a gente conhece, muito maior do que as terras além da borda, né? Quando pensa assim, além da Antártida tem uma borda e você chega e tem continentes do outro lado, tem, né? Quem pesquisar o Tratado da Antártida vai achar esses continentes do outro lado e vai descobrir por que proibiram de fazer pesquisas do outro lado. E vão achar bases, né, de seres extraterrestres do outro lado, vão achar várias áreas proibidas, né, de acesso de campos eletromagnéticos diferenciados na Antártida, e você vai ver por que os países têm suas bases lá para garantir a proteção desse território, e ninguém briga com ninguém lá, e as famílias mais ricas do mundo, né, tipo os Rothschild, tipo os Rockefeller, eles têm também as bases deles, né? Eles não são um país, mas eles têm as bases deles na Antártida também. Então, assim, isso também faz parte. E por quê? Por que o interesse na Antártida? Por que na Segunda Guerra, né, o presidente alemão, não vou citar o nome dele aqui, porque senão eles bloqueiam o nosso vídeo depois, o presidente alemão na época da Segunda Guerra, ele tinha equipes de caçadores de artefatos, porque ele sabia disso tudo. E ele sabia que quem dominasse os artefatos na Terra dominaria o planeta. Então ele tinha várias equipes de caçadores de artefatos. Tanto é que se você for na Amazônia, tem vários túmulos de soldados, né, nazistas lá. Por quê? Porque estavam procurando o Ratanabá. Assim como após guerra, vários submarinos alemães eram vistos atravessando da Argentina para a Antártida, para uma base que eles tinham lá, antes do Tratado da Antártida. Entendem? Então, assim, o que a gente vê que acontece, né, essas coisas todas que a gente vê, é tudo imagem pra gente, é tudo conto da carochinha. Na verdade, as coisas são arquitetadas de uma outra maneira e a gente não tem a mínima ideia do que acontece. Então, o que aconteceu na Segunda Guerra é que esses caçadores de artefatos também, eles tentaram abrir e fechar portais. Eles tentaram fazer parcerias com seres diferentes e eles mudaram as parcerias deles no meio do caminho. Então eles começaram tentando trabalhar com raças positivas e tentando quebrar o sistema, mas no meio do caminho, por uma questão de uma filha, né, do líder alemão que estava com uma doença, para tentar curar essa filha, ele teria feito parceria com outras raças e ali mudou, né, a frequência de tudo. E as coisas começaram a acontecer de outra maneira. Então, teve nessa época as equipes dos caçadores de artefatos que viajavam tentando fazer essas parcerias com seres, abrir portais, adquirir artefatos, adquirir tecnologias. Por isso vocês encontram, se pesquisarem, os discos voadores, né, os Ronebus deles, que eram feitos pelas meninas, né, da Sociedade Vril, que canalizavam as informações ali dos seres de Aldebaran. Então, elas eram um grupo de médiums, todas mulheres, que faziam parte dessa Sociedade Vril e que canalizavam as informações
que permitiram projetar aqueles discos voadores reais, físicos, que foram filmados e fotografados, né, que pertenciam à Alemanha. Em paralelo à Sociedade Vril, existia a Sociedade Thule, com os soldados que eram treinados para ter habilidades paranormais, para desenvolverem capacidade de domínio da energia vril, que eles chamavam, que na verdade corresponde à energia taquiônica, né? E esses soldados tinham a elite deles, que eram dos caçadores de artefatos, que viajavam o mundo aí, indo em locais de antigas civilizações, tentando ter acesso a esses artefatos e entrar em antigas áreas de antigas civilizações que tinham mecanismos de defesa, né, campos eletromagnéticos intransponíveis e tudo mais, e eles tinham treinamento com energia vril, com tudo que eles tinham, ou taquiônica, para eles poderem realizar essas missões de busca de artefatos, né, e interação com outras consciências. Então, como a gente pode ver, existe todo um lado da história que praticamente ninguém fala, ninguém conhece, mas que é totalmente acessível. Se você digitar no Google, qualquer pessoa vai conseguir te passar essas informações no seu site de pesquisa aí. AFG Automação, realmente, Otávio, sobre o que você falou sobre a mineração, presta o serviço a Anglo Gold e tem esteiras que vão para lugares não acessíveis. É exatamente isso que eu estou falando. Exatamente, existem esteiras aí que ninguém sabe para onde vão, né? Otávio está com a feição muito cansada. Eu devo... eu não tô cansado não, hoje não, viu? Tá tranquilo. Então... E aí o que acontece, gente? Acontece que nós somos prisioneiros também da questão financeira. O que acontece quando a gente começa a trabalhar o tempo inteiro para buscar dinheiro é que a gente fica prisioneiro, sem tempo, lutando pela sobrevivência. E para a gente conseguir o nosso processo transmutativo, a gente precisa ter tempo. E para ter tempo, precisamos de prolongamento de vida. E para termos prolongamento de vida, a gente tem que ter dinheiro. Mas por quê? Qual que é a relação do dinheiro com prolongamento de vida? A relação do dinheiro com prolongamento de vida é que a gente precisa de dinheiro para se locomover, para fazer pesquisa. A gente precisa de dinheiro para suplementar a nossa alimentação, porque a terra hoje não dá quase nada, porque a terra foi sabotada pelos elementos químicos que foram colocados lá para que não tivesse nutrientes e a população, né, ficasse com várias carências. Então você precisa de dinheiro para suplementar, você precisa de dinheiro para cuidar da sua saúde, você precisa de dinheiro para conseguir ter tempo para cuidar de você, para você se desenvolver. Porque vocês precisam de tempo para entender tudo isso que a gente está falando aqui nessa live de hoje, da história. E tempo para a gente entender a história, a gente precisa de tempo para assistir vídeos, para fazer pesquisas, para ler. Tempo para adquirir conhecimento. Depois nós precisamos de tempo para aplicar esse conhecimento na prática e para convertê-lo em sabedoria. Depois nós precisamos de tempo para os treinamentos das nossas habilidades. Porque as nossas habilidades são uma riqueza. E nós precisamos desenvolver essas habilidades. E para desenvolver essas habilidades, nós precisamos também de tempo. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Porque trabalha o tempo inteiro para continuar ganhando mais dinheiro. Então é muito importante se libertar do elemento da prisão, falta de tempo, falta de dinheiro. Entende? Parece que isso não tem nada a ver com o tema de hoje, que a gente está falando, né, da história da humanidade, mas a verdade é que sempre prenderam a humanidade através desse elemento. Quando a pessoa ela consegue se libertar da sua noção de prosperidade e ela vê que ela é capaz de produzir aquilo que ela precisa, isso abre um gatilho mental para ela de Deus Criador, em que ela consegue co-criar tudo aquilo que ela deseja.
A pessoa que está presa na prisão mental, sem tempo e correndo atrás de dinheiro o tempo inteiro, ela também tem um bloqueio na mente de que ela é capaz de co-criar outras coisas. Porque ela não consegue ser um multiplicador nem da prosperidade dela, então ela vai ter muita dificuldade em co-criar e ser um multiplicador das outras coisas na vida dela. E assim sempre foi o processo para escravizar a humanidade. Sempre dessa maneira. Entendem? Então, assim, o problema da grande maioria das pessoas está na prisão financeira. Ou na falta de tempo. E aí as pessoas não conseguem, né, se libertar para investir nelas mesmas. Para elas se transformarem em investidores e multiplicadores. Né? Então, e aí quando às vezes a gente fala de prosperidade, fala de dinheiro, as pessoas acham que a gente está fazendo uma oposição de materialismo e que a pessoa está numa onda de espiritualidade e que parece que a espiritualidade é diferente, né, o oposto do materialismo. E na verdade, gente, são frequências. A frequência financeira tem a ver com a troca do fluxo de dar e receber. E se a gente não tem domínio sobre o dar e receber, a gente vibra escassez. E se a gente vibra escassez, não é apenas a escassez financeira que a gente tem. É escassez de conhecimento, é escassez de saúde. E aí a gente é dominado, porque a gente passa a pensar que a gente precisa do Estado, precisa do governo, precisa de uma religião, precisa de tudo para nos guiar e nos dar aquilo que a gente acha que a gente não tem. Quando, na verdade, nós já temos tudo. Porque a nossa conexão com todas as frequências, ela existe. Todas as frequências estão dentro da gente. E quando a gente acessa isso e percebe que a gente consegue manifestar isso no nosso universo fisicamente, você pode fazer tudo aquilo que você deseja. Então é muito importante essa quebra, gente. Porque não adianta, quando a gente fala apenas de história da humanidade, a gente ficar só comprando livro aí de tabuleta de argila suméria para entender o que aconteceu ali, comprando livro dos egípcios para entender o que aconteceu ali, comprando livro sobre os mais, entender o que aconteceu ali, entendem? E a gente vai estudando a história que está toda deturpada, toda falsificada numa busca de um entendimento racional, quando na verdade a gente está prisioneiro ali, está preso. Está só estudando as coisas, mas trabalhando, não está sem tempo, não está aplicando nada na prática, não está sendo um multiplicador, não está investindo em si mesmo. Quando você descobre que você é um investidor, quando você descobre que você é um multiplicador e você acredita nisso piamente, você acessa a sua verdadeira frequência da prosperidade, ali, gente, para te parar é só se você fizer muita besteira você mesmo, porque você começa a fluir de uma maneira positiva e você começa a ter tempo e a se dar tempo para o seu prolongamento de vida, a se dar tempo para cuidar do seu emocional, a se dar tempo para cuidar da sua saúde, mas para isso você precisa se libertar. Não adianta você ser escravo do sistema e você viver aí só assistindo vídeo ou lendo livro, tentando entender como que o Anunnaki comia, o que ele fazia. Isso não muda em nada a sua vida hoje. Absolutamente nada. A gente tem que entender quais foram os mecanismos que eles usaram ao longo da história, né, criando esses mecanismos financeiros da escassez, da noção da escassez, para se vibrar a escassez e as pessoas sentirem que elas precisam de algo externo a elas, né? E depois eles estruturaram isso através das religiões, né, da parte espiritual, precisar daquilo ali. Depois a parte do conhecimento estruturaram as universidades, né? Na parte da saúde estruturaram os laboratórios farmacêuticos, e tudo isso foi sendo estruturado para nos manter nessa prisão. Então, e de vez em quando surgem alguns líderes que tentam, né, fazer diferente. Aí o que acontece quando as pessoas surgem? Todo o sistema ele vai lutar para defender, né, a sua ideia, seu paradigma vigente, e vai tentar suprimir essas pessoas que tentam mostrar que o mundo é diferente. Porque quando você enxerga que o mundo não é mais uma bola e que aquilo é uma mentira, vai muito além de saber que o formato de onde você mudou. Desculpa. Isso tem a ver com você perceber que a realidade que tentam te fazer engolir não corresponde ao que é. E que você pode
cocriar sua realidade. Então, assim, busque entender o que aconteceu na história, mas não para ficar bitolado, querendo saber cada detalhe do que foi e como, né? Nós temos assim milhões de anos de história com diferentes civilizações que suprimiram umas às outras e que deturparam todo um conhecimento. E a gente ficar tentando achar isso o tempo inteiro, cada pecinha, não vai te trazer nada, mas é você entender globalmente o que aconteceu, que reflete exatamente o que acontece hoje e que reflete aquilo que você pode modificar na sua vida para fazer diferente hoje. E é quebrar sua conexão com o sistema. É você ver que você é capaz. Você não precisa de uma religião para você se desenvolver espiritualmente ou consciencialmente ou vibratoriamente, né? Geralmente você não precisa de remédios para ter saúde, até porque muitos remédios, a quantidade de efeitos colaterais vai tirar a outra parte da sua saúde. Então, assim, a sua alimentação conta muito. A alimentação de hoje, por que os produtos são todos envenenados? Né? Você vê aí, você pega e compra um cereal, moe ele todo e coloca um ímã em cima dele e você vai ver que tem pó de metal dentro do seu cereal. Como que isso é possível? Por que estão deixando isso acontecer? Porque existe um processo que é de envenenamento. Por quê? É para matar a população ou para vender mais com mais porcaria? Não, gente, não se trata apenas disso. Não faz sentido, mas... Toxina no nosso corpo faz a gente perder a conexão com o nosso eu superior, faz a gente perder a conexão com a natureza, faz a gente encher o nosso corpo de toxina, a nossa carga elétrica baixa. Então você não permite as pessoas conseguirem se conectar com algo maior, não permite as pessoas conseguirem se desenvolver. Isso sempre aconteceu. Ao longo da história da Terra, sempre houve um grupo que tentava fazer com que as pessoas ficassem sem essa conexão e fossem submissos e fizessem o que elas quisessem, e outro grupo que tentava fazer com que a humanidade se desenvolvesse e crescesse. Essa é a diferença. Então, basta você olhar a mensagem de quem está te passando. Se é algo que te escraviza ou se é algo que te liberta. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente aquilo que escraviza você não vê de cara. A pessoa acha que está livre, com a coleira no pescoço, e se sentindo super liberto, quando na verdade está preso. Entendem? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui.